Você já parou para pensar por que a Bíblia menciona o sal tantas vezes? Será que esse elemento tão comum no nosso dia a dia carrega um poder espiritual oculto? A verdade é que o sal não é apenas um condimento. Ele tem um significado profundo nas Escrituras, sendo usado para purificação, alianças, bênçãos e até mesmo batalhas espirituais. Poucas pessoas conhecem esse segredo da Bíblia Sagrada, mas hoje você vai descobrir como o sal pode ser uma ferramenta poderosa na sua vida espiritual. Jesus chamou seus discípulos de sal da terra, e essa afirmação carrega um mistério que muitos não compreendem. O que isso significa para a sua fé? Como você pode aplicar esse ensinamento para transformar sua caminhada com Deus? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas passagens bíblicas que revelam o poder oculto do sal e entender como os personagens bíblicos usaram esse elemento para manifestar a autoridade divina. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há um fio condutor que conecta o sal à espiritualidade e fé. Prepare-se para uma jornada de revelação e aprendizado. Antes de continuarmos, um aviso importante. Muitas pessoas assistem aos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. Se você quer continuar aprendendo sobre os segredos da Bíblia e receber conteúdos que fortalecem sua fé, inscreva-se agora e ative as notificações. Agora, fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente sua forma de enxergar a mensagem de Deus. Vamos juntos desvendar esse mistério. Desde os tempos antigos, o sal tem sido muito mais do que um simples tempero. Na Bíblia Sagrada ele aparece como um elemento carregado de significado espiritual, sendo usado para purificação, bênçãos e até maldições. A história bíblica está repleta de momentos em que o sal desempenhou um papel crucial, e ignorar isso é perder de vista um dos segredos da Bíblia. Mas qual é o verdadeiro poder do sal no cristianismo? Como essa substância simples pode carregar um simbolismo tão profundo? Para responder a essas perguntas, é preciso olhar para as passagens bíblicas que revelam seu mistério. O primeiro uso simbólico do sal aparece no Antigo Testamento, quando Deus instruiu os israelitas a usá-lo em suas ofertas. Ele não era um mero detalhe ritualístico, mas um símbolo de aliança perpétua. Levítico 2:13. O sal tem a capacidade de preservar, de impedir a corrupção. E Deus usou essa metáfora para demonstrar que sua aliança com o povo não poderia ser quebrada. Mas a aplicação do sal não se limitava ao altar. Ele também foi utilizado em atos proféticos de purificação, como veremos mais adiante com Eliseu. No Novo Testamento, Jesus usa uma metáfora poderosa. Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Isso significa que os seguidores de Cristo carregam uma missão especial: trazer sabor e preservação espiritual ao mundo. Assim como o sal impede que os alimentos se deteriorem, os cristãos devem impedir que a corrupção do pecado se espalhe. Mas há um detalhe importante nessa passagem que muitos ignoram. Jesus também adverte que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada. Ou seja, um cristão que não cumpre sua missão perde seu propósito. E essa é uma reflexão bíblica que não pode ser deixada de lado. Além de símbolo de aliança e pureza, o sal também aparece na Bíblia Sagrada como um instrumento de maldição e juízo divino. Um exemplo impactante é a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Ló e sua família foram resgatados, sua esposa desobedeceu à ordem divina e olhou para trás. O que aconteceu? Ela foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19:26. O sal, nesse caso, tornou-se um símbolo da consequência da desobediência e da incapacidade de se desapegar do passado. Esse episódio mostra que o sal pode tanto abençoar quanto punir, dependendo da obediência a Deus. Diante de tudo isso, não há dúvida de que o sal possui uma autoridade divina. Ele não é apenas um elemento físico, mas um instrumento espiritual poderoso. Muitos cristãos hoje utilizam o sal em orações, acreditando que ele pode ajudar a quebrar maldições, purificar ambientes e selar pactos espirituais com Deus. Mas será que essa prática tem embasamento bíblico? E como podemos aplicá-la corretamente na vida espiritual? Vamos aprofundar essa questão no próximo tópico, onde entenderemos o propósito divino do sal. Nada na criação de Deus é por acaso. Cada elemento da natureza possui um propósito divino, e o sal não é exceção. Ao longo da Bíblia Sagrada,
vemos que Deus usa elementos físicos para revelar verdades espirituais. O fogo representa o juízo e a presença de Deus. A água simboliza a purificação e o renascimento espiritual. E o sal carrega um significado único: preservação, pureza e aliança com Deus. Mas por que Deus escolheu justamente o sal para desempenhar esse papel? Para entender isso, precisamos olhar para as histórias da Bíblia e o que elas nos ensinam sobre esse elemento. Desde o início, Deus estabeleceu que o sal seria parte das ofertas apresentadas a Ele, em Levítico 2:13. Ele ordena que toda oferta de cereais seja acompanhada de sal, pois isso representa uma aliança perpétua. Isso mostra que o sal simboliza algo duradouro, inquebrável. Quando Deus faz uma aliança, Ele não muda de ideia, não se esquece e não abandona aqueles que são fiéis a Ele, assim como o sal conserva os alimentos. Deus conserva sua promessa para sempre. Esse é um dos segredos da Bíblia que nos ensinam sobre a fidelidade divina. Além disso, o sal também reflete a responsabilidade dos cristãos. Jesus chamou seus discípulos de sal da terra, e isso não foi por acaso. O sal não apenas dá sabor, mas também impede que a podridão se espalhe. Da mesma forma, os seguidores de Cristo foram chamados para impedir que a corrupção do pecado domine o mundo. No entanto, há uma advertência séria. Se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada. Mateus 5:13. Isso significa que um cristão sem compromisso com a palavra de Deus perde seu propósito. Quem não vive segundo os ensinamentos da Bíblia Sagrada se torna espiritualmente inútil. Mas o propósito do sal não se limita à vida espiritual individual. Ele também é uma ferramenta de purificação e restauração. Em 2 Reis 2, 19-22, o profeta Eliseu usou sal para curar as águas amargas de uma cidade. Isso mostra que o sal tem um papel ativo na transformação de ambientes e circunstâncias. O que podemos aprender com isso? Que quando um cristão vive conforme a vontade de Deus, ele não apenas preserva a sua fé, mas também transforma o meio ao seu redor. A reflexão bíblica aqui é clara. Deus nos chamou para ser agentes de mudança. Diante de tudo isso, fica evidente que o sal carrega uma autoridade divina. Ele não é um elemento comum, mas um instrumento nas mãos de Deus para ensinar sobre aliança, compromisso e transformação espiritual. Mas será que o uso do sal nas práticas cristãs ainda é válido nos dias de hoje? A Bíblia nos dá pistas de como esse elemento pode ser aplicado na adoração e nos sacrifícios a Deus. E é exatamente isso que veremos no próximo tópico. Entre todas as passagens bíblicas, uma das mais conhecidas sobre o sal está nas palavras de Jesus em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa declaração não foi um mero simbolismo, mas um chamado profundo para aqueles que seguem a fé cristã. Ao dizer que seus discípulos eram o sal da terra, Jesus estava revelando um segredo da Bíblia sobre a responsabilidade espiritual que cada cristão carrega. O sal, na época de Jesus, era um bem extremamente valioso. Ele não apenas dava sabor aos alimentos, mas também servia como conservante, impedindo a decomposição. O que isso nos ensina sobre a vida cristã? Que quem segue a Cristo deve preservar os valores do cristianismo, impedir que a corrupção do pecado se espalhe e influenciar o mundo de forma positiva. Um cristão que perde sua essência e deixa de praticar as mensagens de Deus torna-se espiritualmente inútil, assim como o sal, que perdeu o sabor. Por isso, essa passagem nos desafia a refletir: estamos verdadeiramente cumprindo nosso propósito? Além dessa interpretação bíblica, há outras referências ao sal na Bíblia Sagrada que reforçam sua importância espiritual. Em Marcos 9:50, Jesus novamente diz: o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui, ele destaca que o sal não é apenas um símbolo externo, mas algo que deve estar dentro de nós. Isso significa que nossa fé precisa ser autêntica, viva e ativa. Ter sal em si mesmo representa um coração que guarda os ensinamentos divinos e uma vida que reflete o caráter de Cristo. Outro exemplo está em Colossenses 4:6, onde Paulo ensina: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Aqui,
O sal é uma metáfora para a sabedoria e a graça ao falar. Isso nos ensina que nossas palavras devem edificar, inspirar e trazer luz ao próximo. Não devemos ser ácidos ou ofensivos, mas transmitir a verdade com amor, como Jesus fez. Aprender com a Bíblia significa também aprender a nos comunicar da maneira certa. Essas referências mostram que o sal na Bíblia Sagrada sempre esteve ligado a propósito, compromisso e influência. Mas há um detalhe ainda mais profundo. O sal também fazia parte das ofertas e sacrifícios a Deus, o que nos leva a uma nova revelação espiritual. Como o sal se relaciona com a adoração a Deus e o culto no Antigo Testamento? Isso é o que veremos a seguir. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus estabeleceu princípios espirituais profundos que muitas vezes passam despercebidos. Entre esses princípios está o uso do sal nas ofertas. Em Levítico 2:13, Deus ordena: todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Mas o que isso significa espiritualmente? Por que o sal, um elemento aparentemente simples, era obrigatório nos sacrifícios? A Bíblia Sagrada revela que o sal era um símbolo de pureza, preservação e compromisso perpétuo com Deus. No contexto das histórias da Bíblia, as ofertas eram uma forma de adoração e obediência. Deus não aceitava sacrifícios feitos de qualquer maneira, e o sal representava a consagração total do que era oferecido. Ele impedia que os alimentos se corrompessem, simbolizando a necessidade de uma entrega, sem contaminação espiritual. Assim como o sal preservava os alimentos, a verdadeira adoração deveria ser duradoura e inabalável. Passagens bíblicas como essa mostram que Deus não busca apenas atos exteriores, mas uma vida de fidelidade e santidade. Além disso, o sal nas ofertas era chamado de sal da aliança, indicando um pacto eterno entre Deus e seu povo. Essa expressão aparece diversas vezes no cristianismo, mostrando que uma aliança com Deus não é algo passageiro, mas algo firme e inquebrável. Assim como o sal não pode ser facilmente destruído pelo fogo, a fidelidade de Deus permanece para sempre. O que podemos aprender com isso? Que nossa espiritualidade e fé não devem ser baseadas apenas em emoções passageiras, mas em um compromisso sólido com o Senhor. Outro ponto interessante é que o sal era usado nas ofertas de cereais, que não envolviam derramamento de sangue. Isso sugere que até mesmo os atos mais simples de devoção precisavam ser feitos com reverência e santidade. Isso nos ensina algo importante sobre nossa vida espiritual. Tudo o que fazemos para Deus deve ser feito com excelência. Oramos com o coração verdadeiro? Servimos a Deus com dedicação? Ou apenas fazemos o básico? A mensagem de Deus está clara. Ele deseja um relacionamento genuíno e não rituais vazios. Se no Antigo Testamento o sal já era um símbolo de compromisso, no Novo Testamento Jesus nos chama para sermos o próprio sal da terra. Isso significa que nossa vida deve ser uma oferta viva, levando o sabor da fé ao mundo e impedindo a corrupção espiritual. Mas há algo ainda mais profundo. Deus fez uma aliança de sal com pessoas específicas na Bíblia. O que essa aliança significa e como isso se aplica a nós hoje? Vamos explorar isso a seguir. Ao longo das histórias da Bíblia, Deus sempre estabeleceu alianças com seu povo. Algumas dessas alianças foram seladas com sangue, outras com palavras e promessas. Mas existe uma aliança menos falada, porém extremamente poderosa. A aliança de sal. Em Números 18 e 19, o Senhor declara: todas as ofertas sagradas que os israelitas fizerem ao Senhor eu dou a você e aos seus filhos e filhas como sua porção perpétua. É uma aliança de sal, perpétua diante do Senhor, para você e para seus descendentes. Mas o que significa essa aliança? E por que o sal foi escolhido para representá-la? O sal tem características únicas que o tornam um símbolo perfeito para um pacto com Deus. Ele é incorruptível, não se degrada facilmente e tem o poder de preservar. Assim como o sal impede que os alimentos estraguem, a aliança de Deus é inquebrável e eterna. Ao usar o sal como um sinal de pacto, Deus estava dizendo que sua promessa não poderia ser dissolvida, alterada ou corrompida pelo tempo ou pelas circunstâncias. Isso nos lembra que as promessas de Deus permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece instável.
Mas essa aliança não era apenas uma metáfora. No tempo bíblico, quando duas pessoas faziam um acordo importante, era comum que compartilhassem sal como sinal de compromisso. Isso representava fidelidade, confiança e um vínculo inquebrável. E Deus fez exatamente isso com seu povo. Ele estabeleceu um pacto baseado na fidelidade dele, mas também exigindo fidelidade de quem recebia suas bênçãos. Essa é uma grande lição para a nossa espiritualidade e fé. Será que temos sido fiéis ao Senhor da mesma forma que Ele é fiel a nós? O mais interessante é que essa aliança de sal não ficou restrita ao Antigo Testamento. Quando Jesus disse: "Vós sois o sal da terra", Mateus 5,13, Ele não estava apenas falando sobre sermos influência, mas também sobre vivermos como o povo da aliança. Ele nos chamou para sermos inquebráveis em nossa fé, para resistirmos à corrupção do mundo e para preservarmos os valores do reino de Deus. Quem vive essa aliança, de forma genuína, carrega a presença do Senhor e impacta o ambiente ao seu redor. Agora, pense nisso. O sal simboliza um pacto que não pode ser quebrado, mas Jesus nos alertou que se o sal perdesse o sabor, não servirá para nada. Isso significa que, mesmo dentro da aliança, é possível se tornar inútil espiritualmente. Como então podemos permanecer firmes e ativos nessa aliança? E mais, o que acontece com aqueles que rejeitam esse pacto com Deus? Isso é o que vamos descobrir a seguir. A Bíblia Sagrada nos ensina que a vida do cristão não é apenas uma jornada de fé, mas também um campo de batalha. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Diante dessa realidade, Deus nos dá ferramentas espirituais para resistirmos ao inimigo. E o sal é uma dessas armas poderosas. Desde o Antigo Testamento, vemos o uso do sal para purificação e proteção, mas poucos percebem que ele também pode ser um símbolo de autoridade espiritual contra as trevas. Na interpretação bíblica, o sal sempre teve um papel de consagração e santificação. Quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios a Deus, eles adicionavam sal para tornar a oferta aceitável. Levítico 2:13. Da mesma forma, quando um cristão consagra algo a Deus e sela em oração, ele está colocando a marca da aliança divina sobre aquilo. Muitos cristãos, ao longo da história, espalharam sal em suas casas e oraram para quebrar influências malignas, porque sabiam que o poder não está no sal em si, mas no ato de fé que o acompanha. Assim como Eliseu usou sal para purificar as águas envenenadas, 2 Reis 2:19-21, nós podemos usar a palavra de Deus e a oração para purificar nossa vida de influências espirituais negativas. O inimigo sabe que o sal representa pureza, preservação e santificação. Por isso, tenta distorcer seu significado e usá-lo de forma corrupta. Passagens bíblicas nos mostram que o diabo não cria nada, apenas deturpa o que Deus já fez. É por isso que, em práticas ocultistas, o sal é frequentemente utilizado, mas sem a presença do Espírito Santo, tornando-se um elemento vazio ou até perigoso. Diferente disso, quando um cristão usa o sal em oração, ele está declarando a presença e a soberania de Deus sobre aquele lugar, quebrando toda a legalidade do mal. Na guerra espiritual, pequenas atitudes de fé fazem grande diferença. Jesus nos ensinou que até uma pequena quantidade de fé pode mover montanhas. Mateus 17:20. Então, se um crente ora com sinceridade e usa o sal como um símbolo de sua fé, ele está ativando um princípio espiritual poderoso. Muitos testemunham livramentos e transformações ao ungirem portas e janelas com sal, enquanto oram, pedindo que Deus purifique e proteja seu lar. Mas o mais importante não é o sal físico, e sim a autoridade espiritual que temos em Cristo. Mas aqui fica uma pergunta. Se o sal tem esse poder simbólico na batalha espiritual, quais outros elementos foram usados na Bíblia para representar vitória contra o inimigo? Há muitos segredos ocultos nas passagens bíblicas. E no próximo tópico, vamos explorar um deles. Um que se conecta diretamente à maneira como Deus instruiu seu povo a guerrear. O sal sempre foi um elemento essencial na vida humana, não apenas por sua função na alimentação, mas também
por seu profundo significado cultural e espiritual. Na Bíblia Sagrada, vemos diversas referências ao sal como símbolo de pureza, preservação e aliança. Mas o que poucos sabem é que ao longo da história, ele teve um papel crucial na economia, na política e até mesmo na maneira como as pessoas formavam laços de confiança. Histórias da Bíblia e registros históricos mostram que o sal era considerado tão valioso que chegou a ser usado como moeda em diversas civilizações. Na Roma Antiga, por exemplo, os soldados eram frequentemente pagos com porções de sal, o que deu origem à palavra salário. No Oriente Médio, onde os personagens bíblicos viveram, o sal também desempenhava um papel sagrado. Em muitas tradições antigas, compartilhar sal com alguém era um gesto de aliança e amizade inquebrantável. Se duas pessoas partilhassem do mesmo sal em uma refeição, isso simbolizava um compromisso de lealdade e proteção mútua. Esse conceito ecoa no que Deus estabeleceu com seu povo na Aliança de Sal, mencionada em Números 18 e 19, um pacto eterno que reforçava a relação de compromisso com o Senhor. O que aprendemos aqui? Que Deus usa elementos comuns para nos ensinar verdades profundas sobre fidelidade e confiança. No contexto das passagens bíblicas, o sal era mais do que um tempero. Era um símbolo de incorruptibilidade. Diferente de outros alimentos que apodrecem, o sal não se deteriora facilmente. E por isso, Jesus usou essa metáfora para descrever seus discípulos em Mateus 5:13, ao chamá-los de o sal da terra. Ele queria dizer que os cristãos deveriam ser preservadores da verdade, impedindo que a corrupção do mundo contaminasse a fé. Assim como o sal impede que o alimento se estrague, o seguidor de Cristo deve impedir que a moral e os valores espirituais sejam corrompidos. Além disso, o sal também foi um elemento importante em estratégias militares. Os romanos e outros povos antigos, quando conquistavam uma cidade inimiga, muitas vezes espalhavam sal sobre o solo para torná-lo infértil, evitando que os vencidos pudessem se reerguer rapidamente. Esse ato simbolizava uma vitória completa e irreversível sobre o inimigo. Curiosamente, isso nos lembra da guerra espiritual, onde precisamos estar atentos para que o inimigo não volte a ocupar territórios que já foram entregues a Deus, com tantos significados históricos e bíblicos. Fica evidente que o sal sempre foi um elemento de transformação. Mas será que ele também foi usado por Deus para realizar milagres? A resposta é sim. No próximo tópico, vamos ver como um profeta bíblico usou o sal para purificar algo contaminado, mostrando que quando acompanhado de fé, até um simples punhado de sal pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O sal, na Bíblia Sagrada, não é apenas um símbolo de aliança e preservação. Ele também foi usado por Deus para manifestar milagres poderosos. Um dos exemplos mais impressionantes está na história do profeta Eliseu, quando ele utilizou o sal para purificar as águas de uma cidade. Em 2 Reis 2, 19-22, os habitantes de Jericó foram até Eliseu e reclamaram que a água da região era ruim e a terra era estéril. Então, sob a orientação divina, o profeta pegou um punhado de sal, lançou na fonte das águas e declarou: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, não mais procederá daí morte, nem esterilidade. E imediatamente, as águas foram curadas. Essa passagem bíblica revela um princípio espiritual profundo. O sal, quando consagrado a Deus, pode se tornar um canal para a cura e restauração. O poder não estava no sal em si, mas na palavra profética e na fé. Da mesma forma, Deus pode usar elementos simples para operar grandes transformações. Quantas vezes Jesus não usou métodos inesperados para curar? M. Johannine. Ele misturou terra com saliva para restaurar a visão de um cego. Isso nos ensina que não devemos limitar o agir de Deus, pois Ele pode usar qualquer meio para trazer milagres à nossa vida. O uso do sal para a purificação também aponta para uma realidade espiritual. Muitas vezes, nossas vidas, assim como aquelas águas amargas de Jericó, estão contaminadas por influências negativas, pecados ocultos ou até maldições que vêm de gerações passadas. Assim como Eliseu lançou o sal para trazer cura, nós podemos clamar a Deus para que Ele purifique nossa alma, nossa casa e nosso caminho. Afinal, a Bíblia nos ensina que Deus tem o poder de tornar puro
aquilo que antes era impuro. Além disso, essa história da Bíblia nos lembra que a fé deve ser acompanhada de ação. Os habitantes de Jericó poderiam ter simplesmente se conformado com a situação, mas escolheram buscar a solução no homem de Deus. Eliseu, por sua vez, não apenas orou, mas também realizou um ato profético. Quantas vezes ficamos esperando que Deus resolva nossos problemas, mas sem dar um passo de fé? Assim como o profeta usou Saul como instrumento de transformação, devemos agir com fé, confiando que o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Mas o sal, como todo elemento criado por Deus, também pode ser usado para o mal, quando está em mãos erradas. No próximo tópico, vamos explorar como o sal foi apropriado por práticas ocultistas e por que os cristãos devem resgatar seu verdadeiro significado bíblico e espiritual. Embora a Bíblia Sagrada revele o sal como um símbolo de aliança, purificação e bênção ao longo da história, ele também foi distorcido e usado para fins obscuros. Desde tempos antigos, o sal tem sido empregado em rituais pagãos, feitiçaria e bruxaria. Muitas vezes, para criar barreiras espirituais, pactos e encantamentos. Culturas ao redor do mundo utilizam o sal para invocações e proteção em práticas ocultistas, afastando-se completamente do seu verdadeiro significado bíblico e espiritual. Isso acontece porque tudo que Deus criou para um propósito sagrado pode ser pervertido e usado pelo inimigo. Vemos esse princípio claramente na Bíblia. O ouro foi criado por Deus para beleza e honra, mas foi transformado em ídolos como o bezerro de ouro no deserto Êxodo 32. O próprio fogo, que simboliza a presença do Espírito Santo, foi usado para sacrifícios aos falsos deuses, Levítico 10, 1-2. Da mesma forma, o sal foi apropriado por práticas místicas, mas seu verdadeiro propósito está na palavra de Deus. No cristianismo, o sal deve ser um elemento de consagração e oração, e não um instrumento de superstição. Há pessoas que jogam sal atrás da porta para espantar o mal, ou carregam pequenos saquinhos de sal como amuleto, mas isso não é fé, e sim crença em rituais vazios. A Bíblia nos ensina que nossa proteção vem do Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Salmos 121, 7. Não é o sal em si que tem poder, mas sim a bênção de Deus sobre ele. Assim como aconteceu com Eliseu quando purificou as águas, 2 Reis 2, 19-22. Se há algo poderoso no sal, é quando ele é usado de acordo com os princípios bíblicos. No mundo espiritual, existem territórios contaminados por práticas malignas, e muitos cristãos têm resgatado o uso consagrado do sal, em orações para purificação e libertação. No entanto, é fundamental entender que não se trata de um ritual mágico, mas sim de um ato profético, acompanhado de fé e submissão a Deus. O que precisamos resgatar não é o uso supersticioso do sal, mas sim seu significado bíblico e espiritual. No próximo tópico, veremos um exemplo fascinante de como o sal esteve presente em batalhas divinas, incluindo as vitórias de Davi no Vale do Sal, na Bíblia Sagrada. Cada local mencionado tem um significado espiritual profundo, e o Vale do Sal não é uma exceção. Esse vale, que pode parecer apenas um detalhe geográfico, na verdade carrega uma mensagem poderosa sobre batalhas e vitórias concedidas por Deus, em 2 Samuel 8:13 e 1 Crônicas 18:12. Lemos que o rei Davi derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal, consolidando sua autoridade sobre a região e cumprindo as promessas de Deus ao seu povo. Por que essa vitória ocorreu justamente ali? O sal, na Bíblia, sempre esteve ligado à aliança, purificação e durabilidade. Vencer no Vale do Sal não foi apenas um feito militar, mas um sinal profético da preservação do povo de Deus e do cumprimento da aliança que o Senhor fez com Israel. Davi não lutou sozinho, mas com a graça e o respaldo divino. Isso nos ensina que, quando enfrentamos guerras espirituais, nossa força não vem apenas de estratégias humanas, mas da presença de Deus ao nosso lado. Curiosamente, o Vale do Sal está associado a um território árido e inóspito, algo que espiritualmente representa momentos de escassez e provação. Muitas vezes, nos sentimos como se estivéssemos em um deserto espiritual, lutando sozinhos contra adversidades que parecem impossíveis de superar. No entanto,
Assim como Davi confiou em Deus e venceu, nós também podemos triunfar sobre qualquer situação, desde que permaneçamos firmes na fé. Além da vitória de Davi, outro detalhe importante sobre o Vale do Sal é sua ligação com os juízos de Deus. Em diversos momentos da Bíblia, Deus usa a imagem do sal para representar destruição e esterilidade para aqueles que se rebelam contra ele. Um exemplo clássico é a esposa de Ló, que se transformou em uma estátua de sal por desobedecer à ordem divina. Gênesis 19, 26. Isso mostra que, assim como o sal pode ser um símbolo de bênção e aliança, também pode representar juízo e consequência do pecado. Essa passagem nos leva a refletir: quais batalhas estamos enfrentando hoje? Como estamos nos posicionando espiritualmente diante dos desafios? No próximo tópico, veremos como o uso do sal na fé moderna pode nos ajudar a quebrar influências espirituais negativas e nos fortalecer na caminhada com Deus. Nos dias de hoje, muitos cristãos ainda não compreendem o poder espiritual do sal e seu significado profundo dentro do cristianismo. Em tempos bíblicos, o sal não era apenas um condimento ou um conservante, mas um elemento sagrado, utilizado para selar alianças, purificar e representar a fidelidade a Deus. Se no Antigo Testamento ele já possuía um papel tão relevante, por que hoje seria diferente? Será que estamos deixando de usar essa poderosa ferramenta espiritual por falta de conhecimento? A fé moderna nos convida a reconectar com as verdades espirituais antigas e aplicar as lições da Bíblia Sagrada à nossa vida. Muitos líderes espirituais ensinam que espalhar sal consagrado em casa, na igreja e até mesmo em cidades pode ser uma forma de quebrar influências demoníacas e purificar ambientes espiritualmente carregados. Isso não é superstição, mas um ato de fé, baseado na palavra. Afinal, Eliseu usou o sal para purificar a água de Jericó. 2 Reis 2, 19-22. E Jesus chamou seus discípulos de sal da terra. Mateus 5:13, porque sabia da importância desse elemento para a vida espiritual. Muitas vezes, sentimos que nossas casas estão pesadas, que os problemas se acumulam e que a presença de Deus parece distante. Mas já parou para pensar que isso pode ser um ataque espiritual? A Bíblia nos ensina que devemos vigiar e orar para não cairmos em armadilhas do inimigo. Mateus 2, 6 e 41. Usar o sal em oração pode ser uma forma simbólica e prática de manifestar essa vigilância espiritual. A questão não é apenas o sal em si, mas a fé e a autoridade com que ele é usado. O uso do sal na fé moderna também nos ensina sobre compromisso e integridade, assim como o sal preserva e impede a corrupção dos alimentos. Nós, como cristãos, devemos preservar a verdade da palavra de Deus e impedir que a corrupção do mundo nos desvie do caminho certo. Quando Jesus disse que somos o sal da terra, ele estava dizendo que nossa missão é impactar o mundo com o Evangelho, trazendo luz, pureza e transformação onde quer que estejamos. Isso nos faz refletir: temos cumprido esse papel? Se hoje o mundo está em crise espiritual, será que não é porque muitos perderam o sabor e deixaram de ser o sal da terra? O sal que não salga para nada, mas serve. Mateus 5:13. Essa é uma advertência séria de Cristo. No próximo tópico, veremos como fé e ação devem andar juntas, pois ter conhecimento espiritual sem prática é como um sal que perdeu sua utilidade. A fé, por si só, não é suficiente se não for acompanhada de ação. A Bíblia Sagrada nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2 e 26. E ao longo das histórias da Bíblia, vemos Deus agindo na vida daqueles que deram passos concretos para manifestar sua crença. Crer não é apenas um sentimento, mas uma decisão que exige movimento. Quando Jesus curou o cego de nascença, ele fez algo aparentemente inusitado. Misturou saliva com terra, fez lama e ungiu os olhos do homem, ordenando que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. João 9, 6-7. A cura só aconteceu quando o homem obedeceu e tomou a atitude de ir até o tanque. Isso nos ensina que a obediência à palavra e a aplicação prática da fé são essenciais para ver os milagres de Deus. Muitas vezes, as pessoas esperam que Deus haja sem que elas tomem nenhuma atitude. Querem um casamento restaurado, mas não tomam a iniciativa de perdoar. Querem prosperidade, mas não se esforçam no trabalho. Querem paz,
mas não mudam suas atitudes. A fé verdadeira exige movimento, transformação e coragem para agir mesmo sem ver o resultado imediato. No Antigo Testamento, vemos outro exemplo poderoso de fé e ação. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, Deus poderia simplesmente ter aberto o mar instantaneamente, mas ele ordenou que Moisés estendesse a mão sobre as águas. Êxodo 14:16. Só depois desse ato de fé é que o mar se abriu. Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim, mas ele deseja que o ser humano participe do milagre. Demonstrando confiança em ele, muitas pessoas conhecem passagens bíblicas, entendem os ensinamentos e até refletem sobre os versículos da Bíblia, mas não aplicam esse conhecimento à vida diária. Aprender com a Bíblia significa transformar conhecimento espiritual em prática. Quando Jesus chamou seus discípulos de sal da terra, ele não estava apenas os elogiando, mas os convocando para uma missão ativa no mundo. O sal que não é utilizado não serve para nada. Assim também é a fé que não gera frutos. Então, a grande questão é: o que você tem feito com sua fé? Está apenas acumulando conhecimento ou tem agido para que os ensinamentos da Palavra de Deus gerem transformação? Hoje, Deus está chamando você para sair da zona de conforto e agir. O sal só faz diferença quando é espalhado e utilizado, e a mesma coisa acontece com sua fé. A decisão é sua: viver apenas ouvindo sobre a palavra ou se tornar um verdadeiro discípulo que impacta o mundo. Agora que você descobriu a profundidade espiritual do sal na Bíblia Sagrada, me diga, você já utilizou o sal na sua vida de fé? Conhecia todas essas revelações bíblicas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Vamos fortalecer essa comunidade de aprendizado e crescimento espiritual juntos. Se este vídeo trouxe conhecimento para a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo reflexões bíblicas transformadoras. Assim, você não perde nenhuma mensagem poderosa que pode edificar sua fé. E para continuar essa jornada de descobertas, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Temos ainda mais segredos da Bíblia para revelar a você. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!